hoje eu quero falar um pouquinho sobre voluntariado, que é o nosso jeito de servir. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, que ela encontre morada em nossa mente e nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos sabem que eu tenho indicado um livro a cada mensagem aos irmãos, e essa é a minha indicação para essa semana, A Revolução no Voluntariado, do pastor Bill Hybels. Se você quiser ler um pouquinho mais, além do que a gente vai conversar aqui hoje sobre voluntariado, está aí um belo livro para você ler. E aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, eu sempre desafio a igreja a anotar o que a gente está conversando. Então, se você quiser abrir um bloco de notas aí no seu celular, você pode abrir, anotar algumas coisas, para que durante a semana você também possa estar se lembrando um pouquinho do que a gente está conversando. Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo vai nos convidar a nós trabalharmos de uma maneira árdua e constante na obra do Senhor, entendendo uma coisa, que nada do que a gente faz em nome de Jesus é em vão. Às vezes, na dinâmica da igreja, a gente se cansa de servir pessoas, a gente se cansa de repetir processos, a gente se cansa por ingratidão, a gente se cansa por um monte de coisa, mas o que Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte, que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor e em nome do Senhor não é em vão. E Paulo vai dizer que nós precisamos nos dedicar ao Senhor. E como que a gente faz isso na fé cristã? A gente faz isso naquilo que a gente chama de voluntariado. Os serviços da igreja e os ministérios da igreja, eles acontecem de maneira voluntária. Quase ninguém recebe. Quando nós pegamos a realidade da IBCP, nós temos 2 pessoas remuneradas em nossa igreja. A questão da limpeza e o ministério pastoral. E eu só não sou voluntário porque eu não tenho outra fonte de renda. Para eu ter outra fonte de renda, eu preciso trabalhar em um outro lugar. E eu trabalhando em um outro lugar, eu não consigo me dedicar à igreja como ela precisa. Mas é meu sonho, um dia, poder chegar para a igreja e dizer, irmãos, eu não preciso do salário da igreja, eu quero agora trabalhar de uma maneira voluntária, espontânea, porque Deus já tem me sustentado por outras formas. Então, a igreja cristã, ela funciona por meio do voluntariado. O que é voluntariado? Olha lá, a Fundação Abrim, que define de uma maneira muito interessante, né? Define voluntário como ator social e agente de transformação, que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimentos. Realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, como as suas próprias motivações pessoais, sejam essas de caráter religioso, cultural, filosófico, político ou emocional. Então veja que a questão do voluntariado está muito ligado a uma palavra que nós chamamos de doação. O que é um voluntário? O voluntário é aquele que doa do que tem. Pode ser de seus recursos financeiros, pode ser de uma habilidade, pode ser de alguma coisa que aquela pessoa sabe fazer. E não faltam, irmãos, textos bíblicos que nos convidam a sermos voluntários na obra de Deus. Esse livro que eu indiquei para os irmãos, o pastor Bill Hybels vai falar uma coisa muito interessante. Olha o que ele vai dizer. Veja se você não se enquadra nisso. Toda pessoa que frequenta uma igreja local tem de fazer uma escolha. Ela pode parar o carro no lugar de sempre no estacionamento da igreja. Você para o seu carro no lugar de sempre no estacionamento da igreja? Não, já não tem estacionamento, né? Mas quem sabe um dia nós vamos chegar lá. Mas talvez você pare no mesmo lugar sempre, sentar-se em um local confortável, em sua fileira preferida, assistir a um bom culto, conversar com os amigos e depois ir para casa. Essa escolha faz parte de uma bela e tranquila experiência de um domingo à noite, de uma noite de domingo. Ou ela pode lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas,
juntando-se a uma equipe de servos com as mesmas opiniões e ajudando a formar a igreja local da qual a Deus a chamou para fazer parte. O Bill Hybels vai nos chamar a atenção que ou a gente vai ficar vindo aqui todo domingo, assistindo um bom culto, assistindo um bom louvor, assistindo uma boa palavra, e a gente vai para a nossa casa continuar do mesmo jeito, ou a gente vai tomar uma decisão, uma posição e dizer, eu quero fazer parte. Eu quero ajudar a minha comunidade local a crescer, a abençoar pessoas. Mas, irmãos, antes da gente entender esse nosso chamado para servir de maneira voluntária, nós precisamos entender o privilégio que nós temos em poder servir. Eu tenho dito isso em todas as reuniões de ministério que tenho nessa igreja. Servir a Jesus é um privilégio. Você acredita nisso, meu irmão? Amém? Servir a Jesus é um privilégio. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, irmãos, não era assim. Sabe como era no Antigo Testamento? Olha quem Deus usava. Como é que chama aqui? O sacerdote. Deus usava os sacerdotes antes da vinda de Jesus Cristo. O Espírito Santo operava por meio de um grupo seleto de pessoas chamadas de sacerdotes. Tinha também os levitas. Ou o Espírito de Deus era derramado sobre um rei. Mas o Espírito de Deus era derramado sobre algumas pessoas muito seletas, para missões muito específicas. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus não operava em todas as pessoas. Tinha que saber se você era sacerdote, se você era levita, ou se você era um rei. Por isso que hoje nós podemos servir ao Senhor com os nossos dons, é um grande privilégio. Porque antigamente se precisava dos sacerdotes para mediar as situações entre Deus e os homens. Um homem comum não podia ir diretamente a Deus. Um homem comum não podia fazer as suas orações a Deus. Ele precisava de um intermediador, ele precisava de um intercessor, que quase sempre era os sacerdotes. Mas no livro de Joel nós encontramos uma promessa muito interessante. Joel vai nos dizer que o Espírito de Deus chegaria um dia em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus não estaria mais sobre os sacerdotes. O Espírito de Deus não estaria mais só nos levitas ou nos reis, mas ele seria derramado sobre todos os homens. Joel 2, 28 a 29 diz assim: e depois disso derramarei do meu Espírito aonde, irmãos? Sobre quem? Sobre alguns povos. Sobre quais? Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Interessante, homens e mulheres. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Olha o contraste que Joel vai fazer. Olha, chegará o dia em que Deus derramará do seu Espírito sobre todo tipo de gente. Sobre o novo, sobre o velho, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o servo, sobre a serva. Não haverá mais distinção de sexo, de classe social, seja lá qual for. E sabe qual é a boa notícia que eu quero te contar? É que esse dia chegou. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 4. O que é chamado de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Todos ficaram cheios de quem, irmãos? Do Espírito Santo. A promessa de Joel se cumpre em Atos 2. Chegou o dia, o Espírito foi derramado sobre todos. Homens, mulheres, brancos, negros, todos, absolutamente todos. Isso é bênção ou não é, irmãos? Privilégio. Agora não é para um grupo seleto, agora não é só o sacerdote, agora não é só o levita, agora o Espírito de Deus está sobre todos. E aí acontece o que a gente precisa entender, que é chamado de sacerdócio, o que, irmãos? Universal. Agora eu e você somos sacerdotes. O Espírito que estava sobre Arão, que começou a linhagem dos sacerdotes, agora também está sobre você, está sobre mim. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 2, 17, que toda essa estrutura religiosa do Antigo Testamento, de sacerdote, de levita e todas essas coisas, eram sombras do que estava por vir. Mas veio a luz,
que é Jesus de Nazaré. E o autor de Hebreus, seguindo o mesmo raciocínio, lá em Hebreus 9, você pode ler na sua casa, de 1 a 15, nos disse que Jesus foi o mais perfeito sacerdote, que apresentou o mais perfeito sacrifício, no mais perfeito tabernáculo, abrindo o que a Bíblia vai chamar de novo e vivo caminho, que permite a cada cristão entrar com ousadia no lugar santo, que era uma prerrogativa só para os sacerdotes, só para o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Hebreus agora vai dizer: ei, você que é crente, você que abriu seu coração para Jesus, entre com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu do templo se rasgou e agora o Espírito de Deus também está sobre você. O Espírito de Deus faz da igreja um reino de sacerdotes. Olha lá o que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 vai dizer, vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Você é geração eleita, você é sacerdócio real. Todos nós temos agora o privilégio de servir a Deus. Não tem mais sacerdote, tem sacerdotes, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. É muito importante, irmãos, nós entendermos que agora todos nós somos sacerdotes. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento sobre a função do pastor, porque tem muita gente que quer fazer de mim um sacerdote do Antigo Testamento e eu não vou deixar, porque não existe mais sacerdote, existe sacerdotes. Acabou esse negócio de que agora a gente precisa de um homem para apresentar a gente diante de Deus. Não, meu irmão, vai diante de Deus. Hebreus disse, entre no Santo dos Santos com ousadia, apresenta a sua mulher, apresenta os seus meninos na presença de Deus. Qual que é a função de um pastor? Você pode ler na sua casa, se você quiser, Efésios 4, de 11 a 13. E ele designou alguns para o que, irmãos? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que interessante, versículo 12. Com o fim de que, irmãos? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos ao que, irmãos? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A minha função, meus irmãos, como pastor, é gerar em você, sabe o quê? Autonomia. O sistema religioso faz com que os crentes dependam do pastor, o evangelho não. O evangelho faz com que os cristãos tenham autonomia para viver a sua vida. Olha que interessante o que o texto vai dizer. Com o fim de fazer o quê, irmãos? Preparar o quê? Os santos para o quê? A obra do ministério. Mas você percebe ali que você tem um ministério? Está no texto lá? Tá, não está? Preparar os santos para a obra do ministério. A minha função como pastor é preparar você para a obra do ministério. E muita gente coloca o pastor como um sacerdote do Antigo Testamento. Acha que o pastor tem que estar presente em todos os eventos, porque o pastor tem que fazer uma oração. E se o pastor não fizer uma oração no aniversário do meu menino, o aniversário do meu menino vai ser um desastre. Sabe o que é isso? Isso é cultura de sacerdote do Antigo Testamento. Sabe qual é a ideia do Novo Testamento? É que eu preciso preparar você para você orar pelo seu filho. Não toda vez que você precisar de uma oração, eu tenho que ir até a sua casa fazer uma oração, isso não faz sentido. Quem fazia isso era sacerdote, que você trazia o seu sacrifício e ele te apresentava diante de Deus. Sabe qual é o meu papel, irmãos, nessa comunidade local? É trabalhar para que eu seja dispensável. Sabe quando eu vou estar muito satisfeito na IBCP? Quando os irmãos virarem para mim e disserem assim, pastor, nós não precisamos mais do senhor. Mas o senhor é tão gente boa que o senhor pode ficar aí com a gente. Nós vamos te amar e vamos te acolher o tempo que o senhor precisar. Mas nós sabemos ser igreja sem o senhor. Eu cumpri minha missão. Pastor, você acredita que eu fiz uma festa lá em casa e eu orei pelo meu menino? Não tem mais sacerdote, irmãos, tem sacerdotes. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote da sua família. E eu tenho que estar o tempo todo pensando como é que eu vou levar você ao que há? Maturidade, não a dependência da minha figura como pastor, mas que você seja maduro para você caminhar a sua vida.
Mas os irmãos percebem que a lógica religiosa, o caminho é contrário, sim ou não? Você tem que vir no meu culto. Se você vir no meu culto, você vai ser abençoado. Semana que vem vai estar aqui o fulano de tal. Quando o fulano de tal ora, o céu abre. Isso é Antigo Testamento purinho. A lógica do Novo Testamento é: você pode orar, você pode clamar pelos seus filhos. Amém, irmãos? Esse amém foi fraco, né? Amém ou não? Amém. Muito bem. Então veja, irmãos, que a minha missão é fazer com que os irmãos caminhem sozinhos e sejam maduros. Eu gostaria muito de tomar cafezinho na casa de todo mundo, mas eu não consigo. Quando eu chegar no céu, Deus não vai perguntar quantos cafezinhos eu tomei. Deus vai perguntar o quanto eu trabalhei para que essa igreja seja madura. Quanto eu trabalhei para que os cristãos dessa igreja fossem maduros em sua fé, de forma que cumprissem o seu ministério. Mas me chama para tomar um cafezinho na sua casa, que eu gosto, viu? Só não fica bravo se eu não conseguir ir lá, por favor. Então, irmãos, agora essa responsabilidade de fazer a ponte entre Deus e os homens repousa sobre todos nós. Nenhum cristão está excluído do processo de abençoar pessoas e exercer a autoridade do Senhor Jesus no mundo. Está claro que os pastores foram entregues à missão para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Em outras palavras, pastores existem para colocar os santos em circulação. Usando uma linguagem para você entender, eu sou um técnico que precisa colocar o time para jogar, mas se você não entrar em campo, a gente não faz gol. Eu não posso jogar sozinho, eu não posso orar sozinho, eu não posso visitar sozinho, eu não posso aconselhar sozinho. Deus te chamou para ser um sacerdote também. Deus te chamou para abençoar pessoas. E essa missão, ela é nossa. Essa missão é sua, que você que é líder de célula. Essa missão é sua, que é membro da IBCP. Um time pode ter o seu melhor técnico. Se ele não quiser jogar bola, se o time não quiser jogar bola, o time não ganha. É o time. Pastor, eu entendi agora que eu sou um sacerdote. O que o Espírito de Deus me dá para que eu abençoe as pessoas que estão à minha volta? O Espírito Santo de Deus te dá o que, irmãos? Olha aqui comigo. Dá dons. É isso que o Espírito Santo de Deus dá a mim e dá a você. Ele dá dons. Olha lá, 1 aos Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A quem é dado a manifestação do Espírito Santo para o bem comum? Ao pastor? Ao líder de célula? A quem? A você, a cada um. A Bíblia diz que cada um de nós recebeu um dom da parte de Deus, ou pelo menos um dom da parte de Deus. Dons são habilidades dadas pelo Espírito Santo de Deus à igreja, para que os cristãos se sirvam por meio de seus dons. Todo cristão recebe pelo menos um dom da parte de Deus. Você precisa descobrir, meu irmão, o seu dom. Pastor, mas eu não sei ler direito. Você tem um dom. Pastor, mas eu venho de uma família simples. Você tem um dom. O problema é que a gente acha que dom é só para a liderança da igreja. Mas a palavra diz que a cada um é dado. O Espírito de Deus está se manifestando na igreja, dando seus dons, dando habilidades, dando presentes. E você precisa descobrir o seu dom. Há algo que Deus colocou em sua mão para que você abençoe a IBCP. E os dons são muito interessantes, irmãos, porque os dons nos ajudam a repensar a forma como nós servimos como igreja. Primeiro, nós precisamos servir com o que, irmãos? Com o quê? Responsabilidade. Deus nos deu dons e por isso nós precisamos ter responsabilidade. Se Deus dá os seus dons de acordo com a necessidade da igreja, significa que eu preciso desempenhar o meu dom com responsabilidade. A minha igreja conta comigo. Muita gente diz assim: eu sou voluntário, eu faço se der tempo. Você tá na furada. Deus te deu dom, meu irmão, você tem que ter responsabilidade. Você é um privilegiado, Deus colocou alguma coisa em sua mão e você precisa ter o máximo de responsabilidade com isso. Quando você diz eu faço se der, você está sendo relapso com algo que Deus colocou na sua mão. Você não está sendo só irresponsável com a igreja, mas você está sendo irresponsável com você mesmo. Nosso Deus merece o nosso melhor. Na empresa a gente não entrega meia boca, por que na igreja a gente tem que entregar meia boca? Tem que ser com excelência, tem que ser com o nosso melhor. Responsabilidade, os dons colocam sobre nós responsabilidades, como o texto que nós vemos de 1 Coríntios 15, 58, quando Paulo vai dizer: sejam sempre dedicados à obra do Senhor.
Os irmãos que trabalham comigo hoje em liderança de célula, de louvor, os meninos do louvor, eles têm me ouvido sempre dizer sobre isso. Pessoal, nós precisamos trabalhar com excelência. O nosso Deus merece o nosso melhor. Ele nos deu o seu melhor, Ele nos deu o seu único filho. Mas sabe o que os dons também nos ensinam, irmãos? Eles nos ensinam que nós servimos a partir do quê? Dos nossos dons. Ou seja, eu não faço algo só porque eu quero, mas porque eu tenho habilidade para servir naquela área. Tem irmão que nunca cantou na vida, ele acha bonito cantar no louvor. Ele diz, eu quero cantar no louvor. Diz, pai, mas você tem o dom para o negócio, me ajuda. A gente serve a Deus a partir dos nossos dons. Não aguenta ver menino, quer trabalhar no ministério infantil. Quer dar trabalho para o pastor, tratar mal o pai, depois eu tenho que ficar apagando incêndio. A gente serve a partir daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Os dons nos ajudam nisso. O que você é bom? É isso que Deus quer usar. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que dom é ser pastor ou tocar no louvor. Esse é o problema. Aí quando você chegou hoje, você ganhou um sorriso bonito lá na porta? Sim ou não? Se não tiver ganhado, eu vou fazer uma reunião com o pessoal depois. Ganhou um sorriso bonito? Vocês são gente boa, hein? Ô Marquinhos, tá de parabéns aí, viu? Sabe quem é aquela turma lá da recepção? Hoje nós temos quase 20 pessoas, né, Sara, na recepção. É gente que tem o dom da hospitalidade. Vai na casa desses irmãos, você vê que coisa boa. É café gostoso, é comida gostosa. Deita aqui, rapaz, tira um cochilinho agora, depois do almoço. É dom, meus irmãos. É dom, é graça de Deus. O pessoal do louvor, irmãos, que privilégio nós temos. Turma boa de música. Roda umas igrejas aí para você ver o que está acontecendo. O pessoal aqui está todo sábado, de 3 até, às vezes, 5, 6 horas da tarde. Pessoal do som, da mídia, é tanta gente, mas que serve a partir dos nossos dons. Deus não te chamou para fazer um negócio que você nunca fez, não? Então, se você quiser cantar, faz uma aulinha, vai com calma, descobre se esse é o seu dom. No ministério infantil, você tem que gostar de menino, e por aí vai. Sabe que os dons também nos ensinam? Que nós não podemos monopolizar ministérios. Deus deu dom à igreja, não deu só para você. Deus deu dons para a igreja, não deu só para mim que sou pastor. Eu não posso monopolizar a igreja. E essa é uma realidade muito triste para nós como igrejas batistas. Muitas igrejas batistas não crescem porque tem famílias que mandam na igreja. Gente que monopoliza dom. Quem tem o dom é a minha família. Os dons nos ensinam que o Espírito de Deus está soprando sobre todos. Sobre todos. Do mais simples ao mais estudado. E nós não podemos monopolizar esses ministérios. Enquanto for pastor dessa comunidade, eu não permitirei que ministérios sejam monopolizados. Não permitirei que famílias mandem na igreja. Porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Quem manda nela é Jesus. E o Espírito está soprando sobre todos. Sobre todos. Sabe o que os dons nos ensinam? Nos ensinam que todos os ministérios são importantes. Por quê? Porque foi Deus que deu os dons. Tão importante quanto eu que estou te ensinando nessa noite, é os irmãos que estão na recepção. Não tem diferença nenhuma. A diferença é o dom. Mas o que seria de mim se eles não estivessem lá? O que seria de você se eles não estivessem lá? Talvez passou um assaltante aí hoje e queria assaltar todo mundo aqui, mas quando viu alguém lá na porta, falou, opa, tem gente atenta aqui. Não dá para eu pregar se não tiver ninguém na recepção. Não dá para eu pregar se não tiver ninguém no som. Irmãos, na igreja de Jesus, ninguém é mais importante do que ninguém. Nós somos irmãos. Nós somos iguais. O que nos diferencia são as habilidades que Deus nos deu. Ele deu habilidades para mim que não deu para você. Mas deu para você que não deu para mim. Então nós precisamos ter esse discernimento, né? Todos os ministérios são importantes. Mas muitas pessoas só querem servir se elas forem líderes ou se estiverem em ministérios de destaque. Isso é muito triste, porque todos os dons são muito importantes. Pastor, como eu descubro uma área que eu posso servir na IBCP? Experimenta. Você lembra dessa propaganda? Experimenta. O que você gosta de fazer? Você é hospitaleiro? Vá para ministérios que são receptivos. Talvez você pode receber uma célula na sua casa, talvez você pode trabalhar na recepção. Você é misericordioso? Vem servir no Vida Solidária. Você gosta de quê? De encorajar as pessoas? Talvez você é um bom líder de célula.
Como é que eu descubro? Tem que fazer, tem que experimentar. E aí você vai achando aonde você pode servir. Qual é a vantagem de você servir? Primeiro é que servir cura. Se você estiver tratando, por exemplo, uma depressão, uma das coisas que psicólogo ou psiquiatra vai falar com você é: acha um grupo para você servir. Vai fazer um crochê, vai fazer pintar pano de prato, vai ajudar alguma ONG. Por quê? Porque servir cura. Você chega aqui triste, chateado, aí você vai ali, cumprimenta um, cumprimenta outro, serve um, serve outro, e Deus vai curando o nosso coração. Mas servir também nos coloca no nosso lugar. Por que nos coloca no nosso lugar? Porque servir sempre nos lembra que é melhor dar do que receber. Servir sempre nos lembra que enquanto eu sirvo, eu tiro o meu coração do centro e priorizo o meu próximo. Toda vez que você serve alguém, você sai de cena. E você diz: rapaz, você é mais importante do que eu, tome aqui. Então servir nos lembra sempre o nosso lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 43. Vamos ler juntos? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. O Evangelho é um reino de ponta cabeça. Você quer ser o primeiro? Você tem que ser o último. Você quer destaque? Vai servir. Então servir nos lembra sempre aonde a gente deve estar. Atrás do outro. Porque o outro é mais importante. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não vamos poder chegar diante de Deus e dizer que nós não tivemos exemplo, porque o próprio Cristo nos serviu o tempo todo. Olha aí, algumas áreas que você pode ser voluntário na IBCP. Coloquei só algumas. Eu lembrei de 12, mas com certeza tem mais. Você pode servir na recepção, no IBCP Kids, na cantina, nos eventos, no Vida Solidária, na escola bíblica, no louvor, na sonoplastia, no multimídia. Você pode receber uma célula na sua casa, você pode liderar uma célula na sua casa, você pode ajudar na manutenção da igreja. Deus quer usar o que você tem, meu irmão. Você sabe furar parede? Eu estou precisando furar parede aqui direto. E o meu ministério não é furar parede. Mas se tiver, eu furo também. Mas tem gente muito mais habilidosa do que eu. Eu fui chamado para preparar os santos, eu não fui chamado para furar parede. Mas se tiver que preparar os santos e for furar a parede, eu vou furar a parede. Mas o que eu estou querendo te dizer é que é muito simples. Usar os nossos dons a serviço do reino de Deus. Tudo a gente acha que tem que ter curso, tudo a gente acha que tem que estar preparado. Não, meu irmão, bota a mão na massa. E eu concluo com essa frase, que diz que ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada, só porque podia fazer muito pouco. Não, pastor, é tão pouquinho que eu posso fazer. Mas se você não fizer o pouquinho, alguém vai ter que fazer o pouquinho. Hoje o Nicolas me ajudou com uma coisa muito legal. O Nicolas ligou as luzes na tomada. Cadê o Nicolas? Obrigado, viu, Nicolas? Aí você pensa assim: não, mas ligou as luzes na tomada? Então, se ele não ligar, eu tenho que ligar. É pouquinho, mas se ele fizer um pouquinho, se eu fizer um pouquinho, todo mundo fizer um pouquinho, aonde a gente pode chegar? Ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada, só porque podia fazer muito pouco. Tem algo, meu irmão, que Deus colocou na sua mão para servir a IBCP, e não negligencie isso, porque não é pouco. Minha pergunta para você hoje é: você vai sair da condição de espectador e se tornar um participante? Ou você vai ficar aqui domingo após domingo, 2 anos, 3 anos, só se alimentando? Você está perdendo, porque melhor é dar do que receber. Que Deus faça de nós uma igreja voluntária, aonde as pessoas entregam os seus dons, os seus talentos, sem esperar absolutamente nada em troca, porque na cruz do Calvário nós temos tudo o que precisamos, em Jesus de Nazaré. Que Deus faça isso de nós, em nome de Jesus, amém.